Então, pessoal, eu vou resolver aqui agora. Eu separei algumas questões da banca IBAD, tá? Que eu acho possíveis de cair questões bem parecidas aí para o concurso da Prefeitura de Joinville. Tem no total aqui são 27 questões, tá? Que a gente vai resolver ao longo desse vídeo, tá? Então a minha sugestão é sempre a seguinte: tu olha a questão, aí tu pausa o vídeo, tenta resolver primeiro a questão sozinho, e aí depois você continua o vídeo, né, para acompanhar a resolução, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a primeira questão aqui, ó. Ele fala o seguinte: 3 amigas estão treinando para uma corrida dando volta em uma quadra de futebol, mantendo sempre o ritmo constante. Bruna, Marcela e Ana Júlia completam uma volta na quadra em 40, 60 e 70 segundos, respectivamente. Considerando que elas começaram a correr simultaneamente a partir das 7 horas, o próximo horário que as 3 passarão juntas pelo ponto de partida é a que hora? Toda vez que a questão falar sobre encontro, né, alguma coisa aconteceu agora e daqui a quanto tempo vai acontecer de novo, né, vai ser sempre MMC, tá? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer aqui, ó, é o MMC entre 40, 60 e 70. Vamos fazer esse MMC aqui, ó. Primeiro, vai dar por 2, que dá 20, aqui dá 30 e aqui dá 35. Depois, continua ainda por 2, ó, dá 10, dá 15 e dá 35. Continua por 2 ainda, por causa do 10 aqui, ó, dá 5, dá 15 e dá 35. Depois eu consigo fazer por 3, né? Dizer que eu divido por 3 dá 5. E aqui dá 35, agora eu faço por 5, que dá 1 e dá 7. E depois por último dá 7. E aqui dá 1. Então agora você vai multiplicar tudo isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. 120 vezes 7 dá 840. Só que é 840 segundos. Então, como as nossas alternativas aqui, ó, 7 horas e 20 minutos, 7 horas e 15 minutos e 10 minutos, a gente precisa saber quantos minutos passou das 7 horas, né? Porque eles iniciaram às 7 horas, né? Elas iniciaram. Então, ver quantos minutos que dá 840 segundos, ó. Você vai dividir por 60. Vai dar 1, vai dar 60 aqui, vai sobrar 24. Baixa o zero lá, 240 por 60 dá 4. E aí deu 240 aqui, ó, deu uma divisão exata, né? Então, ou seja, 840 segundos equivale a 14 minutos, né? Ou seja, daqui a 14 minutos elas vão se encontrar novamente. E aí, como elas iniciaram a corrida às 7 horas, então elas vão se encontrar de novo às 7 horas e 14 minutos. Letra D. Próxima questão aqui, ele fala o seguinte, ó: sabendo que x é o máximo divisor comum 12 e 18 e y é o máximo divisor comum 17 e 4, qual que é o valor da expressão x vezes y dividido por 3? Então vamos lá. Vamos relembrar como é que a gente calcula o máximo divisor comum entre dois números. Tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar os dois números, o 12 e o 18 no caso, e vai tirar o MMC dele normal, como se fosse o mínimo múltiplo comum. Só que você vai circular os números que você consegue dividir os dois números ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, aqui, ó, o 12 e o 18. Se eu fosse fazer o mínimo múltiplo comum, né, eu consigo dividir por 2 primeiro, né? Então, ó, 12 por 2 dá 6 e 9 por 2, 18 por 9 por 2 dá 9. Ou seja, eu consegui dividir os dois números por 2, então eu marco ele, ó, circulo ele. Agora, eu consigo por 2 de novo, ó, porque aqui vai dar 3, só que daí o 9 eu não consigo dividir, ó. Então, como eu não consegui dividir os dois ao mesmo tempo, eu não marco ele, eu só marco quando eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo. O próximo aqui que eu consigo dividir é o 3, ó. Então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3, ó. Repara que esse 3 eu também consegui dividir os dois ao mesmo tempo, ó. Eu dividi o 3 e dividi o 9. E agora por último aqui dá 3 que dá 1. Então como esse último 3 aqui eu só consegui dividir o 3, não, o 1 já terminou, né? Não consigo dividir mais. Agora você pega e multiplica esses dois números que você marcou, ó. Então 2 vezes 3 dá 6. Então o máximo divisor comum entre 12 e 18 é 6, que nesse caso aqui ele chamou de x, né? Então a gente sabe que o nosso x é 6. Agora vamos achar o y. O y é o máximo divisor comum entre 17 e 34. Nesse caso aqui, o primeiro mínimo múltiplo comum que tu consegue, o primeiro número primo é o próprio 17, porque por 2 não dá, por 3 não dá, por 5 não dá, por 11 não dá, enfim. O primeiro número que tu vai conseguir dividir é o próprio 17. Então, ó, 17 dividido por 17 dá 1. 34 dividido por 17 dá 2. Então, ó, o 17 eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo, né? Então eu marco ele. E agora só sobrou o 2 aqui, né? Então eu não consigo dividir os dois ao mesmo tempo, né? Na verdade, aqui você poderia, né? Vamos fazer ao contrário aqui, ó. Vamos fazer do jeito correto. Na verdade, ó, o primeiro número que eu consigo dividir é o próprio 2, né? É o 2, 17 eu consigo, e 34 dividido por 2 dá 17. Tá? Então o 2 eu não marco porque eu só consegui dividir o 34. Aí, agora sim, né? O próximo número é o 17.
17, e aí sim dá 1 e dá 1. E aí, como eu consegui dividir os dois, eu marco o 17, né? Então, só ali para ficar na ordem certinho, né? Você poderia ter feito por 17 primeiro, não tem problema, mas só para ficar na ordem certinho. Então, o máximo divisor comum entre 17 e 34 é 17, que no caso aqui ele chamou de y. Meu y vai valer 17. Agora eu preciso calcular o valor daquela expressão lá, ó, x vezes y dividido por 3. O x a gente viu que é 6 e o 17 o y a gente viu que é 17, dividido por 3. Eu posso simplificar aqui, ó, o 6 com o 3 sobra 2, né? Então vai ficar 2 vezes 17, ou seja, o valor dessa expressão aqui é 34. Então ficou aqui na nossa letra B. Ó. Essa questão aqui, ó, é a seguinte, vamos lá. Na contagem de presos, em certo dia do mês de abril, cometeu-se um erro. Sabe-se que apenas que o número de prisioneiros é maior que 200 e menor que 360. E que se contar de 8 em 8, de 10 em 10, de 15 em 15, sempre sobram 5. Assinale a alternativa que representa a quantidade de presos nesse dia. Esse tipo de questão, toda vez que ele falar assim, ó, se eu separar de 8 em 8, sobra 5. Se eu separar de 10 em 10, sobra 5. Se eu separar de sobra 5, tu vai fazer da seguinte forma. Tu vai tirar o mínimo múltiplo comum entre esses números que ele deu aqui, ó, 8, 10 e... Tira o mínimo múltiplo comum entre eles, ó, 8, 10 e... Vamos lá. Dá por 2, que dá 4, 5, que dá... Ainda dá por 2, que dá 2, que dá 5, que dá... Dá por 2, que dá 1, que dá 5, que dá... E aí agora dá por 3, que dá 5, que dá 5. E agora por 5, que dá... Então vamos lá, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, 24 vezes 5 dá 120. O que significa esse 120 aqui, ó? Significa que o número de presos é um número múltiplo de 120. Tá? É isso que ele está dizendo. Significa por quê? Porque ele falou que eu consigo separar de 8 em 8, de 10 em 10 ou de 15 em 15. Então eu sei que o número de presos é um múltiplo de 120. Então o número de presos vai ser ou 120, ou 240, ou 360, ou 480, ou 600. Vai ser um desses números. Só que ele me deu o range aqui, ó. Ele falou que é maior que 200 e menor que 360. Se é menor que 360, eu não posso usar nem o 360 e nem um número que é maior que 360. E como é maior que 200, eu também não posso usar o 120. Então a minha única opção é o 240. Só que aí cuidado para não ir lá e marcar a letra C, ó. Por quê? Porque ele ainda falou que sempre sobra 5, ó. Então você tem que somar esses 5 que sempre sobram. Então, na verdade, o número de presos é 245. Seria 240 se ele conseguisse separar de 8 em 8, de 10 em 10, de 15 em 15 e não sobrasse nenhum preso. Mas como ele falou que está sempre sobrando, então eu preciso somar esses 5 que estão sobrando no final. Então a resposta correta é aqui, ó, letra E, 245. Mais uma questãozinha aqui, ó, de mínimo múltiplo comum e de máximo divisor comum, tá? Ele fala que um feirante vai utilizar o menor número possível de caixotes para guardar 240, 300, 240 laranjas, 300 maçãs e 450 bananas. Ele vai colocar a mesma quantidade de frutas em cada caixote, com um único tipo de fruta em cada um deles. Quantos caixotes ele deverá utilizar? Esse tipo de questão, quando ele pergunta assim, ó, qual que é o maior valor possível que eu consigo guardar nas caixas ou separar, às vezes cai aquela questão de alimentos, né, que eu quero separar arroz, feijão e eu quero fazer pacotes que tenham o mesmo tamanho. Então tu só tem que tomar cuidado que tu vai fazer o máximo divisor comum, só que tu tem que tomar cuidado o que ele tá te pedindo. Nesse caso ele tá te pedindo o número de caixotes, não o número de frutas que vai em cada caixa. Porque quando tu faz o máximo divisor comum, você encontra o número máximo que tu coloca em cada pacote ou em cada caixa. Nesse caso, como ele quer descobrir o número de caixas, tu só vai pegar o total depois no final e dividir pela quantidade que vai em cada caixa. Então, nesse caso, tu vai fazer o máximo divisor comum entre 240, 300 e 450. Vamos lá, vamos fazer o máximo divisor comum. Ó. Como é que eu faço? Começo pelo 2, eu faço o MMC normal e circulo aqueles números que eu consigo dividir todos eles. Ó. Então, nesse caso aqui, eu consigo dividir o 240 por 2 dá 120, 300 por 2 dá 150 e 450 por 2 dá 205. Ó. Então, o 2 eu consegui dividir todos os números. Marco ele. Ainda dá por 2, ó. Porque aqui dá 60, aqui dá 75, só que o 225 eu não consigo dividir por 2, então eu não marco ele. Ainda dá por 2 porque eu tenho 60 lá, ó, vai dar 30, 75, 225, não consegui dividir todos. Ainda dá por 2 porque eu tenho 15 lá, ó. Também não marco ele porque eu não consegui dividir todo. Agora eu consigo dividir por 3, ó, vamos tentar por 3, ó, vai dar 5, aqui dá 25 e aqui dá 75, ó, então eu consegui dividir todo, marca ele aqui. Agora, ó, ainda dá por 3, né? Eu vou ter o 5, o 25 e aqui 25 também. Não marco ele porque eu não consegui dividir todo. Agora eu consigo por 5, que dá 1, que dá 5 e dá 5. Então o 5 eu consegui dividir todos, marco ele. E agora eu dá por 5, né? Que dá 1 e dá 1. E agora eu vou multiplicar só os que eu marquei, ó. Então 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30. Agora cuidado, o que significa esse 30? Não vai lá marcar a letra B, ó. Por quê? Esse 30, ele tá
quando você faz o máximo divisor comum, ele está dizendo quantas frutas você vai colocar em cada caixa, tá? Então é como se eu dissesse assim, ó, faz caixas e coloca 30 laranjas em cada caixa, as caixas de maçã vai ter 30 maçãs dentro de cada caixa, e as bananas vai ter 30 bananas dentro de cada caixa. Só que o que ele está te perguntando é quantas caixas, ó, quantos caixotes deverá utilizar. Então o que tu vai fazer? Como agora eu descobri quantas frutas vai em cada caixa, você pode fazer individualmente aqui, ó. 240 dividido por 30 dá quanto? Dá 8 caixas. Então eu sei que eu vou precisar de 8 caixas de laranja. 300 por 30 dá quanto? Dá 10, então eu vou precisar de 10 caixas de maçã. E 450 dividido por 30 dá quanto? Dá 15. Então eu sei que eu vou precisar de 15 caixas de banana, 10 de maçã e 8 de laranja. Agora eu somo tudo isso aqui. Então a resposta é 33 caixas. Então a resposta fica aqui na letra E, ó, 33 caixas. E aí, se ele estivesse perguntando quantas frutas tem dentro de cada caixa, aí sim a resposta seria 30. Cuidado. Próxima questão aqui, ele pergunta o seguinte, ó. Qual é o MDC, né, o máximo maior divisor comum, entre o MMC de 14,26 e o MMC de 24,30? Então a gente vai calcular quanto que é o MMC de 14,26, vai dar um número. Depois a gente vai calcular o MMC de 24,30, vai dar outro número. E depois a gente vai pegar esses dois números e vai calcular o máximo divisor comum entre eles. Então vamos lá, primeiro vamos calcular o MMC de 14,26. O MMC é normal, você multiplica, faz aqui pelos números primos, decompõe, né, pelos números, depois multiplica por tudo no final. Ó, vai dar 7, que vai dar 13, aqui já vai dar o próprio 7 e depois o próprio 13, né? Então você vai multiplicar aqui, ó. Eu gosto de multiplicar assim, ó, faz o 2 vezes 13 primeiro, que dá 26, que fica mais fácil, aí tu só multiplica por 7 depois. Dá 42, vai 4, aqui vai dar 14, 182. Então, o MMC entre 14 e 26, ó, é 182. Agora a gente vai fazer o MMC entre 24 e 30. Vamos ver quanto que vai dar. Vai dar 2, que dá 12, dá por 2 de novo, que dá 6, que dá por 2 de novo, 3 e 15, dá por 3, que dá 1, que dá 5, e agora por fim dá 5. E aí fechou. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 20. Então, o MMC entre 24 e 30 é 120. Agora você vai fazer o máximo divisor comum, 120 e 182. Lembrando que o máximo divisor comum você tem que marcar aqueles números que você consegue dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o primeiro aqui eu vou dividir, vai dar 2, que vai dar 60, e aqui vai dar 91. Aí agora, ó, vai dar por 2, que dá 30, o 91 eu não vou conseguir dividir nem por 2. Aí o 2 aqui eu marco, né, porque o 2 eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo, eu marco ele. O 2 eu só consegui, o próximo 2 aqui eu só consegui dividir o 60, o 91 não marco ele. Aqui de novo, ó, dá por 2, que dá 15, não marco ele, porque eu só consegui dividir o 30. Agora eu consigo dividir por 3 aqui, que vai dar 5. O 91 não é múltiplo de 3, depois dá 5, que dá 1, e aí aqui acabou, né? Porque daí agora o próximo que eu consigo dividir aqui é o 7, que dá 21, dá 13, e aí o próximo dá 13, que dá 1. Então, ou seja, o único número que foi comum aos dois que eu consegui dividir foi o próprio 2 aqui, ó. Então, o máximo divisor comum entre tudo isso aqui que ele perguntou, ó, fica a letra C, 2, só o 2 mesmo. Essa questão aqui, ó, é um assunto, acho que novo, o pessoal acho que nunca viu, é um assunto que o pessoal não costuma comentar muito, mas é que eu já vi em algumas questões da IBAD, tá? Vale a pena a gente descobrir aqui. Ele quer saber quais são os números de divisores naturais e não primos do número 2520, tá? Primeiro, ó, não primos, tá? Então a gente precisa descontar os números primos no final. Como é que tu descobre a quantidade de divisores que tem um número? Vai fazer da seguinte forma. Por exemplo, se eu quero saber quantos divisores tem o número 128, por exemplo. Como é que tu vai fazer? Tu vai decompor ele, ó. Dá por 2, que dá 64. Dá por 2, que dá 32. Dá por 2, que dá 16. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. E dá por 2, que dá 1. Daí tu vai fazer o seguinte, ó. 2... ao invés de tu multiplicar tudo, né, e chegar no 128 de novo, tu vai fazer 2, isso, tu vai substituir isso aqui por 2 elevado a quanto? Ó, quantas vezes apareceu o 2? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Então ficou 2 elevado a 7. Então o número de divisores que tem o 128 é 7 mais 1. A resposta vai ser 8. Se tivesse aparecido um outro número aqui, ó, vamos fazer um outro número aqui, ó. Vamos dizer que quantos divisores tem o número 100, por exemplo. O número 100 tem quantos divisores? Ó? Dá por 2, que dá 50, daí dá por 2, que dá 1, e aí dá por 5, que dá 5, que dá 1. Fechou. Tu vai fazer o seguinte, ó, qual que é o número de divisores? Tu vai pegar o 2 e o 5, que foi os dois números que apareceram aqui, né? Os números primos que apareceram foi o 2 e o 5. O 2 apareceu quantas vezes? 2 vezes, então vai ser 2 ao quadrado. O 5 apareceu quantas vezes? 2 vezes, então vai ser 5 ao quadrado. E o número de divisores que tem esse número 100
Tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai pegar o 2 aqui, ó, que é o expoente, vai somar 1. Vai multiplicar por esse outro 2 aqui, ó, e vai somar 1 também. Então a resposta, o número de divisores vai ser 3 vezes 3. Então o número 100, ele tem 9 divisores. É assim que funciona. Tu vai pegar os expoentes, vai somar 1 em cima de cada um aqui, ó, e vai multiplicar tudo no final. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer mais um aqui para a gente testar. Deixa eu ver se tem um outro número aqui que aparece o 2, o 3, o 5. Se aparecer mais números, ó, por exemplo, 2 vezes 3, 6, 6 e 5, tem, por exemplo, 30. Ó. Quantos divisores tem o número 30? Eu vou dividir por 2, que vai dar 15. Aí agora eu consigo dividir por 3, que dá 5. E aí eu divido por 5, que dá 1, certo? Quantos divisores tem o número 30? Tu vai fazer o seguinte, ó, quais são os números que apareceram aqui? Apareceram o 2, o 3 e o 5. Quantas vezes apareceu cada um? Só apareceu uma vez, né? Então, ó, vai ser expoente, expoente 1, porque eles só apareceram uma vez cada um. Daí tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai pegar cada expoente desse aqui, vai somar 1 e vai multiplicar tudo no final. Então vai ficar 1 mais 1, que multiplica 1 mais 1, multiplica 1 mais 1. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Então o número de divisores que tem o número 30 é 8, tá? E aí se ele perguntasse assim, ó, quantos divisores tem o número primo, o número 30, não primos. Então tu teria que descontar os números primos. Quantos números primos apareceram aqui? Ó, apareceram 3 números, ó, o número 2, o número 3 e o número 5. Apareceu 3 números primos. Então, como ele está perguntando não primos, daí eu teria que descontar os números primos aqui, ó. Como apareceu 3 números primos, então a quantidade de divisores seria 5, aqui no número 30, né? Agora vamos fazer ali o 2520. Vamos fazer aqui no comecinho aqui o 2520, que é o que ele está perguntando. 2520 tu faria da seguinte forma, tu vai decompor o 2500 em fatores primos. Então vamos lá, ó. Vai dar por 2 primeiro, que vai dar 1260, né? Vezes 2 é 1260, não, tá certo? É, 1260. Aí dá por 2 de novo, que dá 630. Dá por 2 de novo, que dá 300. Daí agora dá por 3, que dá 105. Ainda dá por 3, que dá 35. Daí agora dá por 5, que dá 7. E dá por 7, que dá 1. Agora, quais são os números que apareceram aqui? Ó? Apareceu o 2, apareceu o 3, apareceu o 5 e apareceu o 7. Quantas vezes o número 2 apareceu? Apareceu 3 vezes, então vai ser 2 ao cubo. O número 3 apareceu quantas vezes? 2 vezes, então vai ser 3 ao quadrado. E o 5 apareceu uma vez e o 7 apareceu uma vez. Agora tu vai somar 1 em cima de cada expoente desse aqui. Então tu vai fazer assim, ó, 3 mais 1 e vai multiplicar todos eles, ó. Então vai ficar 2, depois 1 mais 1 e depois 1 mais 1. Então vai ficar 4 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Desculpa, vezes 3. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Aqui vai dar 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 2 dá 48. Só que 48 é o número de divisores do número 2520. Tá? Então, cuidado para não marcar aqui letra E. Por quê? Porque ele quer saber, ó, não primos. Quantos divisores naturais e não primos. Então, eu tenho que descontar os números primos. Quantos números primos apareceram aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Apareceu 4 números primos. O 2, o 3, o 5 e o 7. Então, eu preciso descontar esses 4 números primos que apareceram. Então, vai o número de divisores naturais e não primos. Na verdade, a resposta correta é 44. Próxima questão aqui é uma questão de geometria. Ó. Ele fala o seguinte, um lote quadrado, ó, o lote é quadrado. Se um lote é quadrado, qual que é a característica do quadrado? Todos os lados são iguais, né? Então aqui, ó, aqui eu tenho L, L, L e L. Todos os lados são iguais. E ele falou que a área desse quadrado é de 64. A área é de 64 metros quadrados. Qual que é a área do quadrado? É lado ao quadrado, que é lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Se ele me falou que a área é 64, ó, a área igual a 64 igual a L ao quadrado. Vou passar esse expoente para lá em forma de raiz, né? Vai ficar a raiz de 64 igual a L, ou seja, o meu lado mede 8. Então eu sei que cada lado do quadrado aqui, ó, mede 8. Todos eles aqui medem 8. Aqui, ó, 8 vezes 8, 64. Fechou, né? Então a gente já descobriu quanto que mede cada lado do quadrado. Para construir uma cerca que o delimite, é necessário saber quantos metros lineares, né, o lote possui. A gente já descobriu agora quantos metros lineares possui, ó. Porque o que é os metros lineares? É o perímetro. É 8, mais 8, mais 8, mais 8. Isso aqui dá 32 metros. Então, o terreno, na verdade, né, esse lote, ele tem 32 metros lineares. Ele tem 64 metros quadrados e ele tem 32 metros lineares. Então, imagina que eu quisesse construir um muro, né, em volta desse terreno. Eu precisaria de 32 metros de muro. Tá? Vamos ver o que ele está perguntando. Dessa forma, sabendo que serão dadas 2 voltas, ó, ao redor do terreno, quantos metros de cerca são necessários? Ou seja,
Se o meu terreno ele tem 32 metros lineares e eu preciso dar 2 voltas de cerca ao redor dele, eu vou precisar pegar isso aqui e multiplicar por 2, né? Então eu vou precisar de 64 metros de cerca. Então fica aqui na letra E, ó, 64 metros de cerca. Cuidado para não confundir com 64 metros quadrados. A área é uma coisa, o perímetro é outra. Questãozinha de cálculo de área aqui, tá? Se tá meio ruim para enxergar aí na imagem, ó, eu vou reescrever aqui, ó, essa medida aqui é 60, essa medida aqui é 80 e essa medida aqui é 20. O que ele tá te perguntando? Ele quer saber a área dessa figura aqui. Então você tem duas formas de resolver a área dessa figura aqui, ó. Você poderia, se você lembra que isso aqui é um trapézio, você lembra que a área do trapézio é a média das duas bases multiplicado pela altura, por exemplo, qual que é a média das duas bases ali, ó? A base maior mais a base menor dividido por 2, multiplicado pela altura que é 15. Então a área do meu trapézio aqui, ó, vai ficar 140 dividido por 2 vezes 15. A área do trapézio vai dar 70 vezes que dá, vamos fazer no cantinho aqui, ó, 15 vezes 70, dá 0, 35 vai 3, 10, 1050, né? Então a resposta correta aqui é 1050. Só que se você não lembrava da área do trapézio aqui, ó, 1050, você poderia dividir em duas figuras separadas. Eu poderia separar isso aqui num retângulo, onde eu sei que essa medida aqui também é 60, e se o total aqui é 80, eu sei que essa medida aqui é 20. E essa altura aqui, ó, passa para cá como 15 também. Então você pode calcular a área desse retângulo aqui, ó. Como é que é a área desse retângulo? Vou fazer aqui separado, ó. Eu tenho 15 de altura e 60 de largura. Então a área desse retângulo ali, ó, vai ser 60 vezes 15 e vai dar 900. Então a área dessa primeira área ali é 900. E do triângulo? O triângulo vai ser isso aqui, ó. Eu tenho 20 aqui embaixo de altura. A área do triângulo é o quê? Base, que é 20, vezes a altura, dividido por 2. Isso aqui vai ser, ó, 20 por 2 dá 10, vezes que dá 150. E aí você somaria as duas áreas agora. Ficaria 900 mais 150, vai dar o 1050 da mesma forma. Então você poderia fazer dessas duas maneiras. Ou separar em duas áreas aqui, calcular a área do retângulo e do triângulo, ou, se tu lembrasse, né, a fórmula do trapézio, usava a fórmula do trapézio direto. Esse 25 que ele deu aqui não serve para nada, na verdade, tá? A gente usaria esse 25 caso ele não tivesse te dado a altura aqui. Se ele não tivesse falado que essa altura era 15, aí a gente teria que fazer um Pitágoras aqui utilizando esse 25 para descobrir aqui que a altura é aqui. Como ele já me deu a altura, ficou mais fácil, né? Acabei nem usando aquele 25 ali que ele deu. Próxima questão aqui, ele fala o seguinte, ó, um casal acaba de se mudar e precisa comprar cerâmicas em formato quadrado para o piso da sua casa nova. Sabendo que uma cerâmica possui lado medindo 20 centímetros, quantas cerâmicas serão necessárias para cobrir um piso de 5 metros quadrados? Então vamos lá, ó. Ele fala que sabendo que uma cerâmica possui o lado de 20 centímetros. E ele falou que as cerâmicas é formato quadrado, ó, aqui, ó, formato quadrado. Então eu sei que cada pisozinho pequenininho, ó, tem 20 por 20 centímetros. Então o que tu poderia fazer aqui? Tu poderia calcular quanto que mede a área de uma cerâmica, né? E depois pegar os 5 metros quadrados e dividir por essa área para tu encontrar quantos pisos tu vai precisar. Só que tomar cuidado, porque aqui ele está trabalhando em centímetros, ó, né? E aqui a área está em metros quadrados. Então o que tu poderia fazer? Ó? Tu poderia descobrir quantos pisos eu preciso para fechar 1 metro quadrado. Ó. Por exemplo, ó, se eu botar 5 pisos um do lado do outro aqui, ó, eu não vou ter 1 metro, ó, 20 mais 20 mais 20 aqui, ó. Esse total aqui, ó, não dá 1 metro. Coloquei 5 cerâmicas aqui, ó. Agora se eu colocar mais 5 aqui embaixo, ó, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Vou botar 5 cerâmicas aqui também. Então assim, ó, quantas cerâmicas eu preciso, ó, aqui também, ó, 20 de 20. Cada cerâmica tem 20. Esse total aqui não dá 1 metro. 1 metro vezes 1 metro não dá 1 metro quadrado? Então 1 metro quadrado eu preciso de quantas cerâmicas? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de 25 cerâmicas, peças no caso, para fechar 1 metro quadrado. Então como eu tô querendo saber 5 metros quadrados, é só eu multiplicar, né? Multiplicar por 5. Então a minha resposta vai ser 25 vezes 5. Vai dar 125 cerâmicas. Então eu preciso de 125 peças para fechar esses 5 metros quadrados. O que a gente fez foi descobrir quantas peças eu preciso para fechar 1 metro quadrado, depois só multipliquei por 5. Como ele me deu 20, a cerâmica tem 20 centímetros aqui, né? Ficou mais fácil para a gente fazer essa conta. Senão tu teria que fazer assim, ó, 0,2 vezes 0,2. Daí tu iria achar a resposta que é 0,04 e isso aqui significa metros quadrados. Então cada cerâmica ocupa 0,04 metros quadrados. Daí tu ia ter que fazer 5 dividido por 0,04. E tu ia achar a mesma resposta, né? Ia achar o 125 da mesma forma. Só que eu achei mais fácil até fazer pelo desenho. Então a resposta fica a letra B. Próxima questão aqui, ó. Redes de vôlei devem ter aproximadamente 1 metro de altura por 9,5 a 10 metros de largura em um formato retangular. Deseja-se passar uma fita vermelha
por todo o contorno da rede, de modo a dar o maior número de voltas com um rolo de fita de 100 metros. Supondo que uma rede tem a largura máxima, ou seja, se ela tem a largura máxima, ela vai ter 10 metros de largura, porque ele falou que a largura vai de 9,5 a 10 metros. E aí, como ele falou que tem a largura máxima, 10 metros de largura. Quantas voltas inteiras é possível dar com este rolo de fita? Vamos lá, se eu tenho uma rede de vôlei aqui, ó, e se eu tenho uma rede aqui que ela tem 1 metro de altura e 10 metros de largura, se eu quiser passar uma fita ao redor da rede inteira, quantos metros de fita eu vou precisar para dar uma volta? Para dar uma volta, ó, eu vou precisar de mais 10, mais 10. Eu vou precisar de 22 metros de fita para dar uma volta. E ele quer saber quantas voltas inteiras, ó, quantas voltas inteiras é possível dar com um rolo de 100 metros. Então você só vai aumentando aqui, ó. Se eu der 2 voltas, eu vou dar 44 voltas. Se eu der 3 voltas, eu vou dar 66. Se eu der 4 voltas, eu vou dar 88 metros. E aí, se eu der 5 voltas, eu vou dar 110 metros. Ó, daí passou, tá? Então, na verdade, para dar as voltas completas, eu consigo só dar 4 voltas, na verdade. Porque daí as 4 voltas vai dar 88. Então, a resposta correta é aqui, ó, a letra D, 4 voltas. Próxima questão aqui, ó. Um cilindro possui diâmetro de sua base equivalente a 1/3 de n, onde n representa a raiz cúbica de 7. Considerando π igual a 3,1 e a altura do cilindro 10 centímetros, qual é o volume desse cilindro? Então vamos lá. Eu tenho aqui um cilindro. Qual que é o volume do cilindro? Volume é a área da base vezes a altura. Só que quem que é minha base? Minha base é uma circunferência, que é o quê? Πr ao quadrado vezes a altura. Vamos lá. A altura ele me deu? Ele falou que a altura é 10 centímetros. Ó, tá aqui, ó. A altura é 10 centímetros. Então, o H eu já tenho. O π ele me deu? Ó, o π ele falou para eu usar 3,1. Então, ele já me deu. Só quem tá faltando aqui? Tá faltando o raio. Tá faltando o raio para eu descobrir o volume do cilindro. Só que o raio ele falou o seguinte, ó, ele me falou uma informação do diâmetro. A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu achar o diâmetro, é só eu dividir por 2 e eu vou ter o valor do raio. Ele falou que o diâmetro equivale a 1/3 de n. Meu diâmetro é 1/3 de n, vai ser n dividido por 3. Só que quem que é n? n é a raiz cúbica de 27. O que é a raiz cúbica de 27? A raiz cúbica de 27 é 3. Porque, ó, se eu fatorar o 27 aqui, ó, vai dar por 3, que dá 9, dá por 3, 3, dá 3, dá 1. Como eu estou trabalhando com raiz cúbica, eu tenho que juntar de 3 em 3, ó. Então, eu consegui juntar 3 números aqui, ó, sai da casinha, vai para a festa. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Então, ou seja, meu diâmetro é 3 dividido por 3. Ou seja, meu diâmetro igual a 1. Se eu achei o diâmetro igual a 1, aqui, ó, o raio vai ser quem? O raio vai ser meio ou 0,5, o que você quiser usar. Então agora eu já tenho todas as informações, posso substituir lá na fórmula. O volume igual, o π é 3,1 vezes o raio é 0,5 ao quadrado vezes 10. Volume igual, eu posso pegar esse 10 e multiplicar o 3,1 aqui, ó. Então vai ficar 31 para eu eliminar esse número com vírgula ali. E aí multiplicado por 0,5 ao quadrado. Quanto que é 0,5 ao quadrado? É 0,5 vezes 0,5. Você vai multiplicar aqui, ó, vai dar 5, vai dar 25, que vai 2, vai dar 0, dá 5. E aí, agora aqui acabou, né? O outro vai dar 0, então você tem duas casas decimais. A resposta, na verdade, ó, a vírgula estaria aqui, né? Você vai andar duas casas decimais, vai ficar 0,25. Então, a resposta é 31 vezes 0,25, que é a mesma coisa que quanto? Daí tu vai fazer aqui, ó, 31 vezes 0,25. Vai dar 5, vai dar 15, depois vai dar 2, vai dar 6, vai dar 5, 7 e 7. Aí eu preciso andar duas casas decimais, vai dar 7,75. Então, meu volume, a resposta correta é 7,75. E tem que só treinar essa questãozinha de multiplicação de número com vírgulas aqui, casas decimais, enfim, mas a resolução é essa aí. Fica aqui, letra C, ó, 7,75. Próxima questão aqui, ele quer saber qual que é a diferença entre o volume do cubo com aresta 3 e um paralelepípedo de arestas 4 e 6. Um cubo, ele tem todos os lados iguais, todas as arestas, né? Arestas é como se fossem os lados, então ele tem todos os lados iguais. Se ele falou que tem aresta 3, ó, vai ser 3, 3 e 3 aqui. Como é que é o volume desse cubo? É 3 vezes 3 vezes 3, tá? Então, ou seja, o volume do cubo é 27 metros cúbicos. Já achamos o volume do cubo aqui, rapidinho. O paralelepípedo é a mesma coisa que o cálculo, né, do volume é a mesma coisa do cubo, a diferença é que os lados são todos diferentes, ó. Eu tenho 4, 5 e 6. Então, o volume do paralelepípedo vai ser 4 vezes
vezes 5 vezes 6. E aí o volume aqui vai dar 20, 20 vezes 6 dá 120. Então o volume do paralelepípedo é 120 metros quadrados. Só que ele quer saber o quê? A diferença. Então o que tu vai fazer? 100 menos 27, e aí você chega na resposta aqui, 93. Então a diferença entre os volumes é a letra C aqui, ó, 93 metros, a diferença. Aqui uma questão mais teórica, tá? Aqui a gente não precisa fazer conta nenhuma, ele falou para a gente avaliar a figura geométrica aqui e analisar as afirmações que ele deu. Ele fala que essa figura aí apresenta as faces. Vamos lá, ó. Como eu tenho um pentágono aqui, ó, então só nas laterais aqui eu já tenho 5, ó, né? Uma aqui, outra aqui na frente, outra aqui na lateral, outra lá atrás, ó, então eu já tenho 5 só nas laterais. E aí eu vou ter mais a tampa ainda, e mais o fundo lá, ó. Então, na verdade, eu tenho 7 faces. Eu tenho 7 faces e não 5. Isso aqui tá errado. Qual que é a outra afirmação que ele dá? Ó, ele fala que possui 10 arestas. O que são arestas? Arestas são os traços aqui, ó, como se fosse, né? Imagina que tu tá montando isso aqui com um palitinho de churrasco. Então, tu tem que são esses palitinhos aqui que tu precisa, ó. Então, como eu tenho um pentágono aqui em cima, ó, eu já tenho 10 arestas aqui em cima. Aliás, 5, desculpa, né? 5 lá em cima. Vou ter 5 aqui embaixo, ó, então eu já vou ter 10. Só na parte de baixo e na parte de cima juntas eu já vou ter 10. Só que eu ainda tenho as laterais aqui, ó. Então eu tenho mais 5 nas laterais aqui, ó. Então, na verdade, ó, tudo isso aqui são arestas, ó, as laterais aqui, ó. Então eu tenho a parte de baixo, a parte de cima e as laterais. Então, na verdade, eu tenho 15 arestas. Então, essa aqui também tá errado. Ele fala que tem 15 vértices. Vértice é o que liga as arestas, são os nozinhos aqui, ó. Então, se eu for marcar aqui os vértices, ó, são os pontos onde as arestas se encontram aqui, ó. Então, na parte de cima eu tenho 5 e lá na parte de baixo eu tenho mais 5, que são onde as arestas se encontram. Então, na verdade, eu tenho 15 vértices. O que ele fez aqui, na verdade, foi inverter, né? Ele falou que eu tenho 10 arestas e 15 vértices. Na verdade, é o contrário. Eu tenho 15 arestas e 10 vértices. E aí ele fala que é um prisma de base pentagonal. Essa aqui tá certa, tá ok? Porque, ó, a minha base é um pentágono, tá? A minha base é uma base pentagonal e é um prisma porque as laterais aqui são paralelas, ó, não tem ponta, né? Se fosse uma pirâmide, teria ponta. Lembra lá das pirâmides do Egito? Aí eu teria uma ponta aqui, ó. Seria aqui em cima, não teria um pentágono aqui em cima, seria uma ponta. Então, como ele tá falando que é prisma, ó, prisma não tem ponta, né? Prisma, as laterais são paralelas e a base é pentagonal. Então, em princípio, essa aqui é a nossa resposta. E ele fala a letra E aqui, que é um prisma de base hexagonal, ó. Isso aqui que tá errado, porque hexagonal é aquele que tem 6 lados, né? Isso aqui é um hexagonal, né? Seria uma base assim. Então, essa aqui também tá errado. Então a nossa resposta correta aqui é a letra D. Mais uma questãozinha de volume aqui pra gente calcular, né? Volume de cilindro, ó. Ele falou que um reservatório cilíndrico possui 5 metros de altura, então o meu H aqui é igual a 5. Fazer mais bonito, meu H é igual a 5 metros, né? E tem 4 metros de diâmetro, ó. Sempre toma cuidado, toda vez que tu estiver trabalhando com um cilindro, presta atenção se a questão ela tá te dando o raio ou o diâmetro. Por quê? Para calcular o volume é a área da base vezes a altura. A minha base é π r ao quadrado vezes a altura. Então, quais são os dados que está faltando aqui pra gente? Ó, o π ele mandou usar 3,14, tá aqui. O h ele já me deu que é 5. E o meu raio é o quê? É diâmetro dividido por 2. É metade do diâmetro, porque o raio é isso aqui, ó, né? É só a metade do diâmetro. O diâmetro é tudo isso aqui. O raio é só a metade. Então aqui eu tenho raio e aqui eu também tenho raio. Tenho 2 vezes o raio no diâmetro. Então, como ele falou que o meu diâmetro é 4, o meu raio vai ser 4 dividido por 2. Então, na verdade, meu raio é 2. Então, agora eu já tenho todas as informações para substituir aqui na fórmula. Vai ficar 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 5, né? Então, o volume vai ser 3,14 vezes 4 vezes 5. Volume igual a 3,14 vezes, vai ficar vezes 20. Volume igual a, se você multiplicar isso aqui, vai dar 60. Ó, vamos fazer aqui, ó, 3,14 vezes 20. Aqui já baixo o zero, né? Vai dar 826. Duas casas decimais, vou andar duas casas decimais, ó, vai dar 62,80. Mas cuidado para não ir lá e marcar a letra A. Por quê? Porque isso aqui é metros cúbicos, não é isso que ele está te perguntando. Ele está te perguntando em litros. Aqui, ó, as respostas estão em litros, ó, litros, 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 litros. Então a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá? Então, como eu tenho 62,80 metros cúbicos, eu preciso multiplicar isso aqui por 1000. Então, a minha resposta correta é 62.800 litros. Eu tenho 62 metros cúbicos. Então, vezes 1000 vai dar 62.000.
61.800 metros cúbicos. Litros, né? Desculpa. Então vai ficar aqui, a resposta correta, ó, é letra D, tá? 62.800 litros. Então só lembrar de fazer essa conversão no final de metros cúbicos para litros, tá? Vamos lá, ó. Ele fala o seguinte, ó, se minha cadelinha come 90 gramas de ração por dia, qual a quantidade que ela comerá em 6 semanas? Primeiro, vamos lá, ó. Eu tenho aqui por dia e eu quero saber em 6 semanas. Então, quantos dias dá isso aqui? Eu vou fazer 6 vezes 7, né? Cada semana 7 dias, então eu tenho aqui 42 dias. Então, na verdade, o que eu quero saber é quanto que ela vai comer em 42 dias. Daí vai ser uma regrinha de 3 simples, né? Ó, eu tenho 90 gramas é um dia. Quantas gramas eu preciso para 42 dias? Então, vai ficar x igual a 90 gramas vezes 42. X igual, vamos fazer a continha aqui, ó. Vai ficar 42 vezes 90, dá 0, aqui dá 18, vai 1, 36, 37. Então, tu vai descobrir que vai dar 3.780 gramas. Aí tu olha lá nas respostas, ó, tá em quilogramas, gramas, quilogramas e quilogramas. Então tu pode ver aqui, até por dedução, tu já poderia aí que a nossa resposta aqui vai ser letra D, porque é o único que tem o 3,78, né? O resto aqui tem tudo uns valores diferentes. Só que era só tu saber, né, que um quilo tem 1.000 gramas. Então quantos quilos vão ter 3.780 gramas, né? Então é só você dividir, na verdade, esse valor aqui, dividir o 3.780 por 1.000, né? Se você dividir por 1.000, você vai encontrar aqui 3,78 quilos, na verdade. Fica a resposta aqui na letra D mesmo, 3,78. A próxima questão aqui fala o seguinte, ó. Em um quartel há 60 militares e alimentação suficiente para um mês. Nesse momento, são liberados 15 militares. Por quanto tempo durará essa quantidade de alimentação com os militares restantes no quartel? Então, como tu pode reparar aqui que as alternativas estão em dias, ó, você pode passar esse um mês aqui para 30 dias, tá? Fica mais fácil para tu resolver essa conta. Então, tu vai fazer o seguinte, uma regra de 3, ó. Eu tenho 60 pessoas, para alimentar 60 militares, eu consigo alimentá-los durante 30 dias. Militares e aqui os dias. Agora, 15 militares foram dispensados, então eu só tenho 45 militares agora, porque 15 foi dispensado. Por quantos dias eu vou conseguir alimentar esses caras? Então, tu tem que pensar assim, ó, como eu tô trabalhando aqui com uma regra de 3 simples, né? E ela é inversamente proporcional. Por que ela é inversamente proporcional? Porque diminuiu o meu número de militares, só que a quantidade de dias que eu vou conseguir alimentá-los vai aumentar. Então ela é inversamente proporcional. Então você vai multiplicar isso aqui em linha. Você vai fazer assim, ó, 60 vezes 30 é igual a 45 vezes x. E aí aqui você vai passar o 45 dividindo, ó, igual a x. Tu pode simplificar por 15 aqui, né? Fica acho que mais fácil aqui, ó. Se tu simplificar por 15 em cima e embaixo, ó, vai ficar 4 vezes 30 dividido por 3, igual a x. Daí 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 4 dá 40. Então a gente descobre aqui que a gente consegue alimentá-los aqui por 40 dias, tá? Então a jogada estava aqui em saber que você tinha que multiplicar em linha e não em cruzado, porque a gente está falando de uma regra de 3 inversamente proporcional. Próxima questão aqui, ó. Ele fala que 16 pintores podem pintar um imenso muro em 7 dias. Sabendo que 2 desses 16 pintores previstos não poderão trabalhar, então se eu tirei 2 de 16, ó, agora só ficou 14 pintores, tá? Ó, porque 2 não vão poder trabalhar, então dos 16 só ficou 14. O muro será pintado em quanto tempo? Então tu vai fazer o seguinte, ó, se eu tenho 16 pintores e eles demoram 7 dias para pintar um muro, agora com 14 pintores eu vou demorar quanto tempo? De novo, tu tem que pensar o seguinte, ó, se tu pode pensar assim, ó, tu pode trabalhar como se fosse uma regra de 3 composta, tá? Para que a gente saiba se eu tenho que multiplicar cruzado ou em linha. Por quê, ó? Pensa o seguinte, 16 é maior que 14, né? Então tu vai colocar o sinal do mais aqui no 16 e menos no de 14. Agora tu pensa o seguinte, se com 16 pintores eu demoro 7 dias para fazer um serviço, com 14 pintores, né? Reduziu o meu número de pintores, eu vou demorar mais ou menos tempo? Vou demorar mais tempo, certo? Vou demorar mais tempo, ó. Então tu faz o seguinte, ó, tu vai fazer x igual o número que está junto com o x lá tu já coloca em cima e o número que tem o mesmo sinal do x tu coloca em cima também e o número que tem sinal diferente do x vai para baixo. Então isso aqui agora vai ficar 7 vezes 16 dividido por 14. Tu pode simplificar o 7 com o 14 aqui, ó, vai dar 2. Então a resposta é 16 dividido por 2, x igual a 8. Então a resposta aqui é que agora eles vão demorar mais tempo, né, obviamente, porque eles estão em menos pessoas, né? Então eles vão demorar 8 dias para fazer esse mesmo.
Próxima questão aqui, ó, vamos lá. Ele fala que uma determinada confecção há 10 funcionários que produzem 20 peças, trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias. Então vamos lá, ó. Eu tenho os funcionários, tenho as peças, tenho as horas e tenho os... Então eu tenho aqui, ó, 10 funcionários trabalhando, fazem 520 peças e eles trabalham 8 horas por dia durante 10 dias. Aí depois eu tenho, considerando que 2 funcionários entraram de férias, então agora eu vou ter 8 funcionários só, porque 2 entraram de férias. Quantas peças eu vou produzir durante 20 dias se os demais funcionários trabalharem 10 horas por dia? Então agora a gente vai ter que analisar um por um aqui, ó. Vai sempre fazer assim, ó, x igual, vai traçar um traço aqui. O número que está junto com o x tu já vai colocar em cima aqui, que é o 520, ó. E agora tu vai ter que analisar um por um. Então vamos começar analisando aqui os funcionários, ó. O valor maior tu coloca o sinal de mais e o valor menor tu coloca o sinal de menos. Daí tu pensa assim, ó, se 10 funcionários produzem 520 peças, com 8 funcionários eu vou produzir mais ou menos? Produzir menos, né? Então, ó, quem tem o mesmo sinal do x vai para cima, quem tem sinal diferente vai para baixo, tá? Então já analisei esse cara aqui, já não preciso mais dele. Vamos pro próximo aqui, ó. Agora tu vai analisar, sempre tu vai analisar a coluna do X aqui com a outra. Agora vamos analisar a coluna das horas. Se trabalhando 8 horas por dia eu faço 520 peças, se eu trabalhar mais horas por dia, né? Eu vou trabalhar 10 horas. Então, primeiro vamos colocar aqui, né? 10 é maior que o 8, eu coloco o sinal do mais aqui. Então, ó, se trabalhando 8 horas por dia eu faço 520 peças, se eu trabalhar 10 horas por dia, eu vou fazer mais peças, correto? Então, ó, mesmo sinal do X vai para cima, sinal diferente vai para baixo. Agora eu vou analisar, agora esse aqui já foi, eu vou analisar os dias, ó. O 20 é maior, né? Vou colocar sinal de mais no 20 e de menos no 10. Aí tu pensa assim, ó. Se em 10 dias eu faço 520 peças, em 20 dias eu vou fazer mais ou menos peças, eu vou fazer mais peças. Então, ó, mesmo sinal do X vai para cima, sinal diferente vai para baixo. Agora tu consegue simplificar isso aqui, né? Ó, o 8 eu consigo simplificar com o 8, o 10 eu consigo simplificar com o 10, o 20 eu simplifico com o 10 aqui, sobra 2. Então, na verdade, a minha resposta vai ser só 520 vezes 2, ou seja, 1040 peças. Minha resposta fica aqui, ó, letra E, 1040 peças. Próxima questão aqui, 3 irmãs, ó, 3 irmãs produzem 27 pães por dia, trabalhando 6 horas por dia. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, vou chamar aqui de irmã, ou funcionário, né? Daí eu tenho aqui os pães e tenho aqui as horas por dia. Então eu tenho 3 irmãs, elas fazem 27 pães trabalhando 6 horas por dia. Contratando 2 pessoas para trabalhar com elas, então, ou seja, se eu vou contratar 2, eu vou ter 5 pessoas trabalhando agora ao invés de 3. Passando a ficar em atividade 8 horas por dia, né? Quantos pães elas vão produzir? Então, ó, quantos pães elas produzirão? Tomar cuidado que às vezes a questão pergunta assim, quantos pães a mais elas vão produzir, né? Então, daí tu tem que descontar os 27 que elas já produziam. Só tomar cuidado ali antes de tu colocar a tua resposta final, tomar cuidado ali para ver se o que a questão tá te pedindo. Então, vamos lá, ó. Tu sempre vai fazer assim, ó, x igual, vai passar um traço aqui, o número que tá junto com o x ali tu já coloca em cima. E aí tu vai analisar um a um, ó. Então, vamos analisar aqui primeiro o das irmãs. O 5 é maior que o 3, então eu vou colocar sinal de mais no 5 e o sinal de negativo de menos no 3. E aí tu vai analisar o seguinte, ó. Se 3 irmãs fazem 27 pães, 5 pessoas, né, vão fazer mais pães, correto? Porque eu tenho mais pessoas, vou fazer mais pães. Então, ó, quem tá com o mesmo sinal do X vai para cima, sinal diferente vai para baixo. Agora eu vou analisar as horas aqui, ó. Então, o 8 é maior que o 6, eu coloco mais no 8 e menos no 6, e eu faço o seguinte, ó. Se em 6 horas eu faço 27 pães, em 8 horas eu vou fazer mais ou menos pão, fazer mais pão, né? Mesmo sinal do X vai para cima, sinal diferente vai para baixo. E agora aqui a gente consegue simplificar, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu posso simplificar o 27 com o 3 aqui vai dar 9. Vai ficar 9 vezes 5 vezes 8 dividido por 6. Eu também consigo simplificar esse 9 com esse 6 aqui, ó. Se eu dividir por 3, né, vai dar 2 aqui e vai dar 3 aqui em cima, ó. Então vai ficar 3 vezes 5 vezes 8 dividido por 2. Agora eu consigo simplificar esse 8 com esse 2 aqui, sobra 4. Então minha resposta na verdade é 3 vezes 5 vezes 4, que vai dar 60. Então agora elas vão passar a produzir, ó, elas produzirão 60 pães. Letra C. Mais uma questãozinha aqui de regra de 3, ó. Uma fábrica de ferramentas artesanais. 10 homens produzem 180 alicates em 3 dias, ó. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui os homens, tenho os alicates e tenho os dias. Então eu tenho 10 homens produzem 180 alicates em 3 dias. O número de alicates que serão fabricados, então ele quer saber o número de alicates que são fabricados por 8 homens em 7 dias. Como é que vai ser, ó? De novo, ó, faz x igual, passa um traço, o número que está junto com o x coloca em cima e analisa um a um aqui, ó. Então,
vamos começar analisando aqui os homens. O 10 é maior que o 8, então eu vou colocar o sinal do mais no 10 e o de menos no 8. Aí tu analisa o seguinte, ó, se 10 homens produzem 180 alicates, 8 homens vão produzir menos alicates e menos que 180. Então, ó, quem tem o mesmo sinal do X vai para cima e quem tem sinal diferente do X vai para baixo. Agora tu analisa o outro lado aqui, ó. O 7 é maior que o 3, tu coloca o sinal do mais no 7 3 e tu pensa o seguinte, ó. Se em 3 dias eu faço 180 alicates, em 7 dias eu vou fazer mais ou menos alicates? Vou fazer mais alicates. Então, ó, o número que tem o mesmo sinal do X aqui vai para cima e o número que tem diferente vai para baixo. Agora aqui você pode simplificar um pouquinho, né? Por exemplo, ó. Esse zero aqui eu posso cortar com esse zero aqui, né? Então vai ficar 18 vezes 8 vezes 7 dividido por 3, porque aqui vai sobrar só 1, né? 1 vezes 3 é 3. O 18 aqui eu consigo simplificar com o 3, sobra 6, então a resposta vai ficar 6 vezes 8 vezes 7. X igual a 48 vezes 7. X igual a, faz a conta, 48 vezes 7, ó, 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 4, 28, mais 5, 33. Então vai dar 336 alicates. Tá? Fica aqui ó, na letra B, ó. 336 alicates. Próxima questãozinha aqui é uma questãozinha de equações de primeiro grau, tá? Onde a gente tem que montar a equaçãozinha e achar, ver aqui o que ele está te pedindo. Fala o seguinte, para comprar 3 presentes do tipo A mais 4 presentes B, gasta-se R$ 78. Então o que ele está te falando? Ó, vamos traduzir isso aqui para matemática. Que se eu comprar 3 presentes do tipo A mais 4 presentes do tipo B, eu vou gastar R$ 78. Essa é a primeira equaçãozinha que ele me falou aqui, traduzindo para matemática. Sabendo que A é igual a 5/6 do preço de B. Que valor seria gasto se eu comprasse 2 presentes do A e 1 presente do B? Então, o que ele está querendo saber, na verdade, é isso aqui, ó, 2 vezes A mais B. Quanto que é isso aqui, ó? Então, eu primeiro tenho que achar quanto que vale o A, quanto que vale o B e depois substituir aqui nessa equação, porque ele quer saber, ó, quanto que vale 2 presentes do A e 1 do B, tá? Então, vamos lá, ó. Como eu tenho duas equações aqui, duas incógnitas, eu posso fazer por substituição, né? Eu substituo uma na outra. Por exemplo, o A, ele já me falou que vale 5/6 de B, então eu posso substituir esse A nessa primeira equação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 3A mais 4B igual a 78. Só que o meu A é 5/6 de B, ó. No lugar do A eu coloquei 5/6 de B, que é o que está nessa equação aqui, ó. Aí mais 4B igual a 78. Para eliminar esse 6 aqui de baixo, eu posso multiplicar a equação inteira por 6. Ao invés de tirar MMC também, que é a mesma coisa que tirar MMC, né? Eu multiplico tudo por 6, porque daí aqui ó, eu vou ter 15 vezes o B, que é 3 vezes 5, e esse 6 aqui eu vou cancelar, né? Porque eu vou multiplicar por 6 aqui na frente, ó, esse 6 vai cortar com esse 6. E aí aqui agora eu multiplico tudo por 6, ó, 4 vezes 6 vai dar 24B, igual a 78 vezes 6. Aí tu tem que fazer a continha aqui, ó, faz 78 vezes 6, vai dar 48, vai 4, 6 vezes 7, 42. 42 mais 4 dá 468. 468. 15B mais 24B dá 39B, igual a 468. E aí o B vai ser o quê? Vai ser 468 dividido por 39. Agora tu vai pegar o 468 aqui e vai dividir por 39. Vai dar 1, que vai dar 39, vai sobrar 7, baixa o 8 ali, dá 78, que daí dá 2. E aí zerou. Então o meu B é 12. Chamamos o B 12. E aí agora tu pode substituir nessa aqui, ó. Eu já sei que o meu A é igual a 5/6 de B. Só que o B agora eu achei que vale 12. 5/6 de B, que é 12. Posso simplificar esse 6 com esse 12 aqui, vai sobrar 2. Meu A é igual a 10. Vezes 2, 10. Então agora já achei meu A e meu B. Agora eu substituo aqui em cima, ó. 2 vezes o A, que vale 10, mais o meu B, que vale 12. Então aqui vai ficar 20 mais 12. Então a resposta final é 32. R$ 32 a letra A. Próxima questão aí, ó. Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho, tá? Depois tu volta aqui e vê a resolução. Ele tá falando que a quinta parte do dobro de um número. Então, ó, quinta parte, o que é quinta parte? É alguma coisa dividido por 5. Do dobro de um número. Qual que é esse número? Não sei. Então, o dobro dele é 2x e a quinta parte dele é dividido por 5. Ele tá falando que isso é igual a 12. Então, ele quer saber qual que é o valor da metade desse número. Então, primeiro vamos descobrir quanto que é esse número e depois vamos descobrir qual que é a metade dele. Esse 5 eu vou passar para lá multiplicando, ó. Então, vai ficar 2x igual a 60, porque eu passo esse 5 multiplicando lá, ó. X igual a 60 dividido por 2, então meu x igual a 30. Agora toma cuidado para não ir lá e marcar 30, ó, porque não é isso aqui. Ele quer o quê? Ele quer a metade do número. Então a metade desse número é 15. A resposta correta mesmo é aqui, ó, letra A, 15. Agora uma questãozinha pra gente treinar aqui, ó, a equação, né, de primeiro grau, ó.
ele quer saber qual que é o valor do y nessa equação aqui, ó. Então a gente vai ter que aplicar aqui a distributiva, né, o famoso chuveirinho, isolar, jogar para um lado, ter cuidado com o sinal e vamos descobrir aqui quanto que vale o y. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é fazer chuveirinho, ó. 4 vezes y, 4y. 4 vezes 3 vai dar 12. Agora aqui, ó, menos 4 vezes 2 vai dar 8. Menos 4 vezes menos y, ó, vai dar mais e cuidar com o sinal, igual a 4. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, e aí 4 vezes 5 e não esquecer do y. Agora eu vou somar tudo que é letra e tudo que não é letra, ó. Então, por exemplo, ó, 4y vai dar 4y. Menos 12 com menos 8 vai dar menos 20, igual a 4. Agora esse 20 eu vou passar lá pro outro lado, ó. Então vai ficar 24y igual a 4 mais... Ó, ele passou lá pro outro lado, trocou o sinal. Então vai ficar 24y igual a 24, e aí eu descubro que meu y na verdade vale. Vai ficar 24 dividido por 4, y igual a 1. A resposta correta é a letra B aqui, ó. O valor do meu y é 1. Uma questãozinha de interpretação aqui, ó. Ele quer saber qual que é o valor que eu tenho que colocar nessa caixinha aqui, ó. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Ó, ele fala que o esquema abaixo apresentado representa uma sequência de duas operações matemáticas envolvendo números naturais, multiplicação e adição. E ele quer saber o número inicial dessa sequência eu quero saber, desculpa, né? Na verdade, ele quer saber o número inicial dessa sequência, né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o caminho inverso. Como eu sei qual que é o último número, ó, eu vou fazer o caminho inverso, eu vou voltando para descobrir quanto que é esse número inicial aqui, que eu vou chamar de x, tá? Então, olha só, eu tenho um número aqui, que eu vou chamar, sei lá, posso chamar ele de y, que se eu somar 9, dá 1218. Então concorda que se eu quiser fazer o caminho inverso, é só eu tirar 9? Porque, ó, a conta que eu tenho que fazer, na verdade, é essa, ó, y mais 9 tem que dar 1218, que eu não sei quanto que vale esse y aqui, mas eu sei que se eu somar 9, ó, ele tá falando aqui, soma 9. Então, se eu somar 9, vai dar 1218, ou seja, o meu y é 1209, porque se eu somar 9, vai dar 1218. Então, eu sei que esse cara aqui, ó, é 1209. E da mesma forma, agora para eu descobrir quanto que vale esse valor aqui, ó, eu tenho um valor x aqui, que se eu multiplicar ele por 3, eu vou ter 1209. Então, para eu achar esse valor, basta eu fazer a operação ao contrário, eu vou dividir por 3. Aí eu vou fazer a operação inversa. Então é só eu pegar o 1209 aqui e dividir por 3. Ó, vai dar 4, que deu 0. Baixei um 0, daí eu coloco um 0 aqui, que não deu para dividir. E aí eu baixo o 9, vai dar 3. Então a resposta, né, o número inicial lá, ó, é o 403. Aí aqui tu até pode fazer a prova real, né? Bota o 403 aqui, multiplica por 3, tu vai achar 1209, depois tu soma 9 e acha o 1218. Essa questão aí você ainda poderia tirar a prova real para ter certeza que ela está correta. Agora uma equaçãozinha aqui, ó, vamos começar a treinar a equação de segundo grau. E fala o seguinte, ó, a professora Mariana apresentou o seguinte desafio matemático aos seus alunos. Um número x, cujo quadrado, qual que é o quadrado? X quadrado, somado ao seu dobro é igual a 35. Realizando os devidos cálculos, a resposta correta ao desafio é o quê? Então, como eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou encontrar dois valores para x, né? O x1 e o x2. Só que eu preciso ajeitar isso aqui para eu ter uma equação de segundo grau. Então eu vou ter x ao quadrado mais 2x, daí vou trazer o 35 para cá, vai ficar menos 35 igual a 0. Como é que a gente acha as raízes de uma equação por Girardi? Ó, o meu x1 e o x2 é o seguinte, eu quero dois números, não, desculpa, não é x1 x2, é soma e produto. Ó, isso aqui é soma e esse aqui é produto. Então eu quero dois números que somados dê 2 e dois números que multiplicados dê 35. E aí tu tem que lembrar que depois o x1 e o x2, tu tem que inverter o sinal. Então lembra que tu usa o valor que está aqui, o 2, do jeito que está aqui, e menos 35, na verdade. A multiplicação tem que dar menos 35. Tá? Então, dois números que somados dê 2, que multiplicados dê menos 35. E depois, no final, tu tem que inverter os sinais dele. Então, tu pode pensar assim, ó, eu sempre gosto de começar pelo produto, que tu procura dois números que multiplicados dá 35, tá? Na minha cabeça, já vem o 5 e o 7, ó. Se eu multiplicar 5 vezes 7, dá 35. Só que tem que dar menos 35. Então, um desses dois números tem que ser negativo. E aí, tu vai colocar lá em cima, ó, 5 e 7. Só que se eu somar 5 com 7, vai dar 12. Não pode dar 12, tem que dar 2 positivo. Então, para dar 2 positivo, eu tenho que botar menos 5 aqui, ó. Menos 5 mais 7 dá 2 positivo. E daí, da mesma forma, ó, menos 5 vezes 7 vai dar menos 35. Opa, então encontramos as nossas raízes. Só que tu tem que lembrar que as tuas raízes, tu vai trocar o sinal aqui no final. Então, o menos 5 vai virar mais 5 e o 7 positivo vai virar menos 7. Então, essas aqui são as raízes da tua equação, na verdade. Mais 5 e menos 7. Fica aqui na letra D, ó. X igual a menos 7 e x igual a 5 positivo. Tomar cuidado para não confundir, tá? Então, tem que treinar um pouquinho esse Girardi ali porque na maioria das questões que caem em concurso, você consegue resolver por Girardi. Próxima questão aqui, ó. Uma questãozinha de interpretação.
interpretação. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó, sabe-se que o quadrado de um número acrescido de 8. O que é o quadrado de um número? É o quadrado. Acrescido de 8. Acrescido de 6 décimos, ou seja, acrescido de 0,6, né? 6 décimos. E multiplicado por 10. Então, é tudo isso aqui, ó, multiplicado por 10, tá? Porque, então, porque, ó, tudo que ele falou até agora, daí ele botou assim, ó, e multiplicado por 10. Então, é tudo que ele falou até agora multiplicado por 10. Isso é igual a 576, tá? Portanto, qual alternativa apresenta esse número? Então, a gente vai resolver isso aqui, ó. Esse 10, como esse 10 está multiplicando tudo aqui, eu posso passar ele para lá dividindo, tá? Então, tu vai fazer assim, ó, x ao quadrado mais 8 mais 0. Até eu já posso somar aqui, né? 8 com 0,6 vai dar 8,6. Igual a 576 dividido por 10. Então, vai dar x ao quadrado igual a mais 8,6 igual a 57,6. Agora tu vai fazer x ao quadrado igual a 57,6 menos 8,6. Porque eu passei esse 8,6 lá para o outro lado. X ao quadrado igual, se tu fizer aqui, ó, 57,6 menos 8,6, daí tem que fazer vírgula embaixo de vírgula, né? Quando a gente está somando ou subtraindo com vírgula, tem que fazer certinho vírgula embaixo de vírgula. Então, 6 menos 6 dá 0. 57 menos 8 dá 49. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 49. E aí, agora, esse expoente aqui, ó, eu passo para lá em forma de raiz, né? O x, na verdade, vai ser a raiz de 49. Então, o x, na verdade, vale 7. Aqui, a gente acabou nem caindo numa equação de segundo grau, né? A gente nem precisou calcular as raízes por Girard, porque a gente não teve o termo x, né? A gente só teve o termo x quadrado. Então, fica mais fácil. A gente só foi isolando aqui. E aí, era só uma questãozinha de interpretação aqui, de transformar o texto, né, para a equação e achar a resposta. Então, a resposta correta, ó, letra A, 7. E a última questão dessa nossa maratona aí, dessa nossa bateria de exercícios da IBAD é a seguinte, ó. Ele fala que um número positivo, que é elevado ao quadrado, então vamos lá, ó, um número positivo que é elevado ao quadrado, somado com 1, dividido por 2, então é tudo que ele falou até agora dividido por 2. Subtraído de 3, então, ó, tudo que ele falou até agora subtraído, e dividido novamente por 2, então é tudo isso aqui, ó, dividido por 2. Aí tudo que ele falou até agora dividido por 2. Dá como resposta o número 5, ó. Então, igual a 5. Então, é isso aqui que a gente tem que resolver. Para resolver isso aqui, ó, eu já posso passar esse 2 multiplicando o 5 para lá, ó. Então, eu vou ter assim, ó, x ao quadrado mais 1 sobre 2 menos 3 igual a 10. Passei esse 2 para lá multiplicando. Então, já eliminei uma fração aqui. Agora, esse menos 3 eu posso passar para lá somando também, ó. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 1 sobre 2 igual a 10 mais 3. Vou continuar aqui em cima. Eu vou ter x ao quadrado mais 1 sobre 2 igual a 13. Agora eu passo esse 2 multiplicando lá, ó. Então eu vou ter x ao quadrado mais 1 igual a 26. Passei esse 2 multiplicando. E esse 1 agora eu passo lá para o outro lado diminuindo, ó. Ficar 26 menos 1. X ao quadrado igual a 25. E aí da mesma forma do exercício anterior, a gente passa o quadrado para lá em forma de raiz. E a raiz de 25 é igual a 5. A resposta correta do valor de x aqui, ó, letra D, sim. Beleza, pessoal? Então, assim, fechamos a nossa maratona aí, fizemos 27 questões aí da IBAD, tá? Pegando aí a maioria dos assuntos cobrados por essa banca. Beleza, pessoal? Forte abraço, sucesso para todo mundo.